Então, a partir desse momento, aparece até essa gravação aí, né, dizendo que está gravando, né, são 8h30, né, já foi anunciado previamente, mas aqui para ficar registrado, o tema é liberdade versus libertinagem, e a professora Mônica, a nossa coordenadora, está explicando que no segundo domingo é dedicado a um tema da atualidade, né, envolvendo os assuntos que ocorrem hoje no mundo, e a professora Lisandra é quem estará nos conduzindo. Então, desejo a todos uma excelente aula, um excelente domingo. Ok. Eu vou estar, então, orando para a gente dar início, tá bom? Oremos. A gente tem que ficar quietinho. Nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, pela tua grandeza, pelo teu poder, pela tua majestade. Te agradecemos porque o Senhor está no controle de todas as coisas. Pai, agora iniciamos, Senhor, a aula da escola bíblica e queremos pedir que a tua bênção, Senhor, que a tua unção esteja sobre a vida da Lisandra, guardando, Senhor, a sua mente, que ela esteja com foco, Senhor, em tudo que vai falar, e que o Espírito Santo fale aos nossos corações. Nos ajuda, Senhor, a colocar em prática o que a tua palavra nos ensina. Perdoa as nossas falhas, Senhor, e nos ajuda a manter a fé em Cristo Jesus. E é no nome dele que oramos e agradecemos. Amém. Bom dia, William, Wanda, que chegaram aí. Bom dia. A gente vai precisar encerrar mais cedo, tá? Que a professora tem uma atividade 10 horas lá na igreja, um ensaio do MCL. Então, a gente vai precisar encerrar mais cedo, 9h30, ok? Ok, então, eu vou começar. O tema é, como já foi falado, liberdade versus libertinagem. Então, primeiramente, eu queria saber de vocês, quando vocês pensam em liberdade, qual é a primeira palavra, né, ou expressão que vem na mente de vocês, assim, sem pensar muito, né? Mas quando vocês pensam na ideia de liberdade, o que essa ideia traz a vocês? Queria ouvir um pouquinho de vocês, essa percepção, né, de vocês. Na minha mente, quando fala liberdade, vem prazer, alegria. Na minha vem que eu estou liberado e tenho autorização para fazer alguma coisa. Na minha vem voar sem parar, longe, voar alto. Na minha, fazer tudo que a pessoa quiser. Não que seja bom, mas fazer tudo. Independência. Independência, ótimo. Mais alguém? Eu poderia dizer que, quando fala em liberdade, para mim, uma palavra que logo se acopla a ela é uma sequência dela, que é a responsabilidade. Eu tenho liberdade, mas limitada à responsabilidade, eu vou responder por tudo que eu faço. Sim, isso mesmo. Então, vamos ao conceito, né? Porque a liberdade, a gente já tem uma ideia prévia, né, do que é cada um, e é interessante porque cada um falou de o que é liberdade para si. Então, a percepção, você vê que todas essas coisas estão certas e são coisas diferentes, né? São percepções diferentes. Então, eu adorei o voar, né? Realmente, se a gente for pensar, né, numa figura que a gente fala de liberdade, né, o pássaro que voa, a gente costuma achar que ele é muito livre, né, porque ele pode explorar muitas coisas. E vamos aos conceitos, então, desses termos, liberdade e libertinagem. A liberdade, ela significa a condição do indivíduo que possui o direito de fazer escolhas autonomamente, de acordo com a própria vontade. Então, a liberdade nada mais é do que o direito de você escolher. Você tem direito de fazer as suas próprias escolhas de acordo com a sua própria vontade, né? Para bem ou para mal. E aí entra o conceito de libertinagem, que é o seguinte: libertinagem é o mau aproveitamento da condição de liberdade, isto é, a
devassidão, o comportamento de um indivíduo que se entrega de forma desmedida aos prazeres. O nome de alguém que exerce a libertinagem sendo devasso, insubmisso, dissoluto, insubordinado. Ele é chamado, né, esse cidadão de libertino. E eu vi um texto que é muito interessante, que é: a ideia de liberdade propõe que as ações são livres desde que não se sobreponham ou se restringam à liberdade alheia e o bem comum. Por sua vez, a libertinagem está relacionada muitas vezes a um comportamento sexual lascivo, ao egoísmo e à ação em interesse próprio, sem respeito ao próximo. Então, a gente vê uma linha bem delimitada entre a liberdade e a libertinagem. Elas sim têm uma relação, né, não só pelo nome, né, que a gente uma coisa lembra a outra, mas também pela ideia, né, porque a liberdade, ele é o direito de fazer escolhas e digamos que a libertinagem é o mau uso desse direito, é o mau uso dessa liberdade. Você extrapola os limites, existe uma fronteira e você ultrapassa essa fronteira, né? E então, assim, por definição, há uma clara diferença. Mas quando a gente pensa, né, nesses dois termos, a gente pensa, então qual é o problema? Por que tantas pessoas confundem um ao outro? Confundem liberdade com libertinagem? A verdade é que exatamente o que dá o tom é exatamente esse limite. Esse limite, né? De onde vem esse limite? Quem limita? Né? Será que esse limite, que é ultrapassado, né? Quando a gente tem a libertinagem, ele é a extrapolação dos limites da liberdade. Mas será que quem impõe esses limites? Vocês acham que esse limite para o mundo e para o cristão é o mesmo? O limite da liberdade. O que faz uma pessoa deixar de estar exercendo a liberdade e começa a estar exercendo a libertinagem. Quem determina esse limite? Ele é o mesmo para nós, cristãos? É o mesmo para os ímpios, né? Para as pessoas que não seguem a Deus? Não é o mesmo, né? A resposta é não. Então, vamos à palavra de Deus em Gálatas. Lili, pode falar. Eu acho que existem princípios que são comuns a todos, sim, né? Porque travou um pouco aqui para mim, a tia Mônica. Respeitar o X, né? E eu acho interessante porque esse tema está super, 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 até bom a gente falar dele nesse domingo, porque a gente está vivendo uma situação no Brasil em que se fala demais sobre a liberdade de nos expressar. Quando que não, o que a Constituição me garante, até onde eu posso, aquilo que você falou, né? Até onde a minha liberdade de me expressar está garantida, né, na lei magna do país. Será que existem, aí o pastor como advogado, né, tem mais conhecimento, será que existem outras bases, né, legais que podem interferir na liberdade máxima de expressão? Então, isso é muito complexo, né? A gente tem ouvido falar muito isso, dia 7 de setembro aí vai ser um dia aí que estão, né, lutando pela essa liberdade de expressão, e muita gente tem extrapolado essa liberdade. Eu acho que tem extrapolado essa liberdade, porque tem o princípio de você respeitar o direito do outro, a pessoa do outro, a integridade do outro. Então, é um muito bem assim, e é aquilo que você falou, fica no limite, porque quando a gente se liberta, vai para o lado promíscuo, né, vamos dizer assim. Mas existe também o limite máximo, se ultrapassar o de liberdade também.
que aí eu não sei se vira uma libertinagem, né? Faz o que quer, fala o que quer, como na internet hoje em dia, né? Você joga, as pessoas jogam o que querem com esse direito de... Então, está virando assim, já é, né? Virando não, já é uma terra de ninguém, internet. Você fala, joga, se expressa, faz vídeo, escreve coisas... Nome assim, eu tenho direito de falar o que eu penso. Será que eu tenho direito de dar opinião da forma que eu quero em tudo, né? Sem ter o direito de ouvir o outro ou de respeitar o que o outro pensa? Então, acho que é um assunto bem assim, que a gente tem que pensar mesmo à luz da palavra, né? E o que a gente, como a gente deve agir. Sim, exatamente. Esse limite é muito importante, até porque, como a tia Mônica falou, existem, né, princípios básicos que regem uma sociedade, né? Então, nós sabemos que tem atitudes que todo mundo vai condenar porque vai contra a moral, né? O que a nossa sociedade impõe como ruim, né? Então, existem atitudes que vão ser consideradas libertinas, independente da fé, independente do que a Bíblia diz, né? Então, que é a questão da sociedade. Agora, será que esses limites, agora a gente tem alguns exemplos, né? Será que esses limites são os mesmos para todos? Será que o cristão ele tem o mesmo limite que a pessoa do mundo, né? E não. E a gente vai ver isso aqui em Gálatas 5, de 13 a 23. Vou dar um tempinho para vocês abrirem. Gálatas 5, de 13 a 23. Eu vou ler aqui. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito, que é contrário à carne, eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino dos céus, o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, é incrível como esse versículo diz tudo, né? Ele coloca dois contrapontos: as obras da carne versus o fruto do Espírito, os frutos do Espírito. Então, quando a gente olha para o mundo lá fora, né, e nós tantas vezes identificamos exatamente a manifestação de todas essas atitudes libertinas, né? Porque são nas obras da carne que o mundo se baseia. Então, quando a gente leu aqui, né, imoralidade sexual, impureza, própria libertinagem, né, inveja, embriaguez, orgias, é tudo que a gente olha para o mundo hoje e tantas vezes vemos, porque eles são guiados não pelo Espírito, eles não são guiados pelo fruto do Espírito, eles são guiados pelas obras da carne. Então, o que Deus nos fala? Ele nos convida
a liberdade. Deus ele nos convida e diz que nós somos guiados pelo Espírito. Então, todas essas coisas são contrárias ao que Deus quer para nós, né? Então, eu pesquisei aqui e eu achei no Google os aspectos de uma pessoa libertina. Abusa da liberdade, faz coisas erradas e irresponsáveis, não reconhece limites nem regras, usa a liberdade para pecar, rejeita e revolta-se contra as regras, satisfaz seus desejos sem se preocupar com as consequências. Então, percebam que uma pessoa libertina, ela ultrapassa todos os limites, ela satisfaz a sua própria vontade, ela não se preocupa com o próximo e não se preocupa com a consequência dos seus atos, que vai ser ruim. E percebam que o libertino ele não é ruim apenas para si. Todas essas condutas, essa má conduta, ela respinga no próximo, né? Porque, na verdade, tudo que nós fazemos, de uma forma ou outra, acaba refletindo em quem está ao nosso redor, né? Então, precisamos entender que nós não somos igual ao mundo, né? E aqui, nesse versículo de Gálatas, está explicando bem a diferença e deixando bem claro que essas obras da carne são exatamente o que caracteriza a libertinagem, né? Inclusive, na Nova Versão Internacional, que foi o que eu peguei, libertinagem é uma das manifestações da obra da carne, né? Então, durante essa pesquisa, para o estudo, eu li uma frase que me deixou muito reflexiva, que é o seguinte: muitos consideram que a libertinagem é o oposto da liberdade. Então, assim, quando nós jogamos no Google, né, sobre antônimos da liberdade, nós encontramos várias palavras, né? Mas qual é a principal palavra? Vou perguntar a vocês agora. Qual é a principal palavra que vem na sua cabeça quando você pensa no oposto à liberdade? Alguém consegue me responder? O oposto da liberdade, qual é a principal palavra que vem na sua mente? Desobediência. Tem uma que é mais, assim, principal mesmo. Se você não é livre, você é... Prisão. Escravidão, isso mesmo. Se você não é livre, se você não é liberto, você é escravo. E vamos à palavra de Deus. Vamos à palavra de Deus, novamente. Acho que ela é do jovem. 2 versículos que eu separei. Gálatas 5:1. É só esse? Gálatas 5:1. Tem a sala dos jovens e dos adultos. Quem pode ler para mim? Gálatas 5:1. Lili? Sim. Oi, eu vou só pedir para quem tiver com o microfone aberto, algumas pessoas estão, só para fechar o microfonezinho enquanto não estiver falando, para não dar nenhum ruído aqui, tá bom? Vê se está com o vermelhinho aí. Tá? Obrigada. Eu vou ler, tá? Mônica, só um minutinho. Vandinha, acho que a irmã Darlene está com dúvida, porque ela está achando que tem outras salas, e a sala é só essa hoje, não é isso, Mônica? Não, tem dos casais também. Tem a do casal, e essa daqui é a da, que está unificada, né? Que ela até perguntou se a Lili era jovem, né? Então... Não, ela está todo mundo junto. Tá bom. Vou estar lendo, Lili. Tá bom. Estás, pois, firme na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Obrigada.
Então, aqui na minha versão, né, nova versão internacional, está dizendo: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. E tem outro versículo que é um pouco maior, que eu separei para vocês também, que está em Romanos 6, de 17 a 23. Pode ler? Pode. Ah, tá. Não, pode ler. Romanos 6, 17 a 23. Isso. Graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração à forma de doutrina a que fostes entregues, e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, como pela franqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Porque, quando éreis servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinhas, então, das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, diz o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém. Esse versículo ele é fantástico, porque ele integra dois conceitos antagônicos, que são a liberdade e a escravidão. E para a gente entender bem a relação entre como nós vivemos e o fruto, né, que iremos colher. Então, entendemos que, na minha versão, na nova versão internacional, aí estava dizendo servidão, mas está dizendo aqui escravidão. E é a mesma coisa, o sentido. Então, enquanto ser escravo de Deus significa renunciar ao pecado, à maldade, à impureza, né? Ou seja, renunciar a tudo que é ruim, a tudo que é libertino, renunciar, né, ser escravo do pecado significa renunciar à obediência, à justiça, à vida eterna, ou seja, os frutos do Espírito, né, em prol de um sopro, que é o que a nossa vida aqui é em relação a toda a eternidade que temos para viver com o Senhor, né? E de uma liberdade, em prol de uma liberdade desmedida, né, e uma falsa felicidade, um falso conceito de felicidade. Sendo assim, a gente pode perceber que a escravidão de Deus, né, a servidão a Deus, a escravidão de Deus nos liberta, enquanto a liberdade do mundo nos aprisiona. Porque muitas vezes o que o mundo propõe ele não é liberdade, e sim libertinagem. É aquilo que a gente falou do limite, né? Onde está esse limite? Né? Será que o limite é o mesmo quando a gente pensa nos princípios? Claro, matar, roubar, sempre vai ser errado tanto para a nossa sociedade quanto para o cristão, né? Mas tanto para o mundo quanto para o cristão. Mas existem princípios princípios eternos, né? Que não são os princípios que o mundo segue, porque eles são guiados pelas obras da carne. Então, é bem importante a gente diferenciar a gente saber esses limites. E como lemos lá em Gálatas, esse limite está bem definido, né? A libertinagem está bem definida, o limite em que ultrapassamos, a extrapolação dos limites, que é o que a liberdade é, que a libertinagem é, extrapolar os limites da liberdade. E agora eu vou resgatar, eu já dei um estudo na NEB CJ, em relação à liberdade, eu vou resgatar 3 perguntas que eu fiz naquela ocasião e que cabe também a esse estudo, que são 3 questões norteadoras que
supõe que nós temos 3 tipos de liberdade. 1, ser livre do que nós queremos nos libertar. 2, ser livre para o que nós queremos fazer. 3, ser livre para ser quem nós queremos ser. Né? E a resposta para essas perguntas, ela depende da percepção de quem, a percepção e a visão de quem, da pessoa em si. Porque só vai sentir a liberdade, só vai entender a liberdade que Deus nos concede aquele que conhece Deus verdadeiramente. Porque aquele que conhece a sua identidade em Cristo, né? Que conhece a verdade que o amor de Cristo nos liberta. Mas quem não conhece o amor de Deus, quem não conhece Deus verdadeiramente, não vai reconhecer a liberdade que Deus nos propõe. Que Deus nos... Você chegar para uma pessoa, de repente, do mundo e falar, Deus te libertou, mas me libertou do quê? O que é essa liberdade? Muitas vezes, eu não sei se vocês já ouviram isso, com certeza vocês já ouviram, muitas pessoas do mundo olhando para a gente falando, mas eles são cheios de limitações, eles não podem fazer nada. Quem aqui já ouviu alguma coisa assim? Mas o cristão não faz nada, mas ele não pode fazer nada? Levanta a mãozinha assim, quem aqui já ouviu falar isso? O cristão não... Mas qual é o problema disso? O cristão não pode fazer nada. Eu, quando estava... Eu confesso que em alguns momentos, muito tempo atrás, também já cheguei a questionar, quando eu olhava para uma tia minha, que é evangélica, é cristã, e eu não estava, e eu pensava, nossa, mas eles não podem fazer nada. É sempre a igreja, vive na igreja, mas são questionamentos de quem está de fora, quem não conhece verdadeiramente o amor de Cristo. Porque quem o conhece verdadeiramente se sente liberto. Aqui, vamos em Efésios 1, de 4 a 14. Eu mesma vou ler, que eu já estou aqui com o versículo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o ministério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensão da plenitude dos tempos. Nele, fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que nos salvou, vocês foram selados com o espírito da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Amém. Então, voltando àquelas 3 perguntas, ser livre de, ser livre para ser. Primeiro, vamos entender quem é Deus para nós e quem somos nós para Deus. Para nós entendermos quem é Deus para nós, a primeira pergunta de todas, né? Que é o que vai nortear todas essas outras respostas. Né? Quem somos nós para Deus? Se a gente não entender a nossa identidade em Cristo, quem nós somos para Deus, nós não vamos entender
o que é a liberdade, nós não vamos sentir a liberdade. Então, nesse versículo que a gente acabou de ler, responde: quem somos para Deus e em Deus? Somos filhos de Deus, somos perdoados por Deus, somos escolhidos de Deus, somos salvos por Deus e somos amados. Quando nós sabemos essas 5 coisas, né? Filhos, perdoados, escolhidos, salvos e amados. Quando nós temos essas 5 coisas em pauta, quando o nosso coração sente isso, sente o amor de Deus, sente que Deus nos escolheu, que Deus nos amou primeiro, que nós só conhecemos o amor porque Ele nos amou primeiro. Quando nós sabemos que a nossa vida é guiada pelo Espírito, aí sim nós podemos responder corretamente aquelas perguntas. Por quê? Ser livre do que a gente quer se libertar? Se você está em Deus, do que você quer se libertar? Você quer se libertar do pecado. Você quer se libertar das obras da carne. Você se guia pelo Espírito. Você não se guia mais pela carne. Você sabe que você não vai satisfazer as obras, você não vai satisfazer a sua carne. Por quê? Porque a carne não é para ser satisfeita. O nosso espírito é o que conta. O Espírito de Deus em nós é o que conta. Então, ser livre para o que a gente quer fazer. Então, é bem importante a gente entender, como eu tinha falado, o mundo ele olha para a gente, né, e ele vê uma prisão em nós. Né? Vocês são limitados, vocês não podem fazer as coisas que vocês querem. Mas isso é importante de saber. Nós fazemos sim o que nós queremos, porque nós temos liberdade em Deus. Isso é muito importante a gente saber disso. Nós temos sim liberdade em Deus. Se a gente retornar ao conceito de liberdade, eu vou conceituar novamente liberdade. Segundo o dicionário, liberdade significa a condição do indivíduo que possui o direito de fazer escolhas autonomamente, de acordo com a sua própria vontade. Mas então, se Deus nos convida a renunciar a nós mesmos, então será que esse conceito de liberdade que eu acabei de ler não se aplica ao cristão? Porque se diz que eu tenho que renunciar a mim mesmo e o conceito de liberdade diz que eu faço tudo de acordo com a minha própria vontade, então esse conceito não se aplica ao cristão? Sim, ele se aplica. Por quê? Pois Deus ele nos dá uma prova de amor imensurável, que é o livre-arbítrio, a liberdade de escolha. Então, a liberdade de escolher, nós não somos obrigados a amar a Deus, nós não somos obrigados a fazer a vontade de Deus. Deus ele nos deixa livre. É uma prova de amor imensurável. Ele nos deixa livre. Nós não somos obrigados a escolher a Deus. Então, acho que muitas vezes o mundo não entende isso, que na verdade não nos sentimos limitados, porque sabemos e escolhemos viver o que Deus quer para nós. Nós escolhemos, estamos exercendo a nossa vontade. Nós não deixamos de exercer a nossa vontade. Esse conceito de liberdade, de fazer escolhas de acordo com a nossa própria vontade, ainda se aplica, permanece a mesma coisa. Nós estamos fazendo a nossa própria vontade, porém a nossa vontade é que muda. Enquanto a vontade deles é satisfazer a carne, a nossa vontade é entregar a nossa vida nas mãos de Deus, porque nós sabemos que Ele sabe tudo, que nós queremos glorificar a Ele. Nós não somos obrigados a amar a Deus. Nós entregamos as nossas vidas, nossas vontades, nossos planos, sonhos, nosso passado, nosso presente, nosso futuro a Ele. Por quê? Porque quando descobrimos novamente nossa identidade em Cristo, quem somos para nós, para Deus, né? Como lá em Efésios, quando descobrimos quem Deus é para a gente e reconhecemos que Ele é o Rei das nossas vidas e que a vontade de Deus é soberana, nós reconhecemos que nós pegamos a nossa vontade e entregamos nas mãos de Deus.
porque sabemos que a vontade dele é a que conta, porque é soberana, porque ele tudo sabe. Então, quando alguém chegar para vocês e falar, mãe, vocês são limitados. Não, não sou limitado, não. Eu sou livre. Por quê? Porque eu estou escolhendo a Deus porque eu conheço a Deus. Se você conhecesse verdadeiramente a Deus, você também seria como eu. Você também iria pegar a sua vontade e entregar nas mãos de Deus, porque ele nos deu total liberdade. E alguém quer fazer algum comentário? Alguém quer falar alguma coisa? Estou falando bastante? Ô, Lili, Sim, sim. quando eu penso em limitado, sim, nós somos limitados, no sentido em que nós impomos o limite a nós mesmos porque nós temos um objetivo. A gente sabe que, né, a palavra diz que o salário do pecado é a morte. Então, eu sei o fim daquele que alimenta só a carne, só o pecado. Então, eu sou limitada não porque alguém me impõe uma amarra, né, e me segura, me impede de fazer, mas limitado no sentido de que eu tenho os limites, eu tenho a liberdade de escolher o que fazer, mas eu me imponho os limites de acordo com o objetivo que eu quero pautar a minha vida. Não é isso? Não sei se você concorda. Eu sei o fim, o que eu busco, qual é o final, o objetivo, o propósito da minha vida. Então, eu não sou livre. Quer dizer, eu sou livre para escolher, mas eu não sou livre para fazer tudo o que eu quero, porque eu me imponho um limite que é buscar alimentar o meu espírito, não a minha carne, né? Era isso que eu queria acrescentar. Alguém mais? Em 1 Coríntios 10, 23, um versículo diz: tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Então, nós vemos que nós temos, sim, o direito de fazer escolhas, né? Como eu já botei aqui em pauta várias vezes, nós não somos obrigados a seguir a Deus, a amar a Deus, e essa é uma prova de amor imensurável de Deus, porque Deus tem todo o poder, ele poderia obrigar-nos, né? Ele poderia nos obrigar a fazer a vontade dele, né? Nós sabemos o amor que Deus sente por nós, nós reconhecemos que ele nos criou, ele nos amou, e como deve ser difícil para Deus nos ver, né, fazendo escolhas ruins, e ele sabe que não vai ser bom para nossas vidas, ele tem todo um plano para a nossa vida e nós desviamos muitas vezes. Imagina como Deus ele deve querer que a gente siga o plano dele, porque ele sabe que aquilo é o melhor para a gente, mas Deus deixa a gente escolher, porque ele não vai nos obrigar. Então, nós fazemos sim a nossa própria vontade, e a nossa vontade é fazer a vontade de Deus. Essa que é a questão. Nós abrimos mão dessa vontade nossa, porque nós, como a tia Mônica falou, temos um objetivo, né? E o nosso objetivo é ser guiado pelo Espírito e não satisfazer a carne, porque nós estamos focando em algo muito maior. Nosso tempo aqui é isso. O tempo, a eternidade que não é nada diante da eternidade que possamos estar, que estaremos com Deus. Então, nós temos um objetivo. E em João 8, 31 a 36. Quem pode ler para mim? João 8, 36. João 8, de 31 a 36. Vou estar lendo. Obrigada. João 8, de 31 a 36. Vou iniciar. Jesus dizia, pois os judeus que criam nele, se vós permanecerdes em minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos,
e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendentes de Abraão, e nunca servimos a ninguém, como dizes tu, sereis livres. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, se o servo não fica para sempre em casa, e o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertará, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendente de Abraão, contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Amém. E eu falo, é só até aqui? Só. Obrigada. Me chamou muita atenção esse último trecho, que é: o escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Quem somos para Deus? Já lemos em Efésios, somos filhos, né? O filho, ele pertence a Deus para sempre. Então, a família para sempre. Então, nós seremos livres porque somos filhos de Deus, né? E conhecemos a verdade. Aqui diz que que se conhecermos a verdade nos libertará. Então, isso é tudo que nós dissemos antes, né? Que se conhecermos a Deus, entendemos a verdade. Se a gente conhece a palavra, nós sabemos que a palavra de Deus é a nossa verdade. Então, se conhecemos essa palavra, né? Se conhecemos a Deus, se conhecemos verdadeiramente a Deus, não é no raso, é verdadeiramente a Deus. Se temos um relacionamento com Deus, nós vamos saber que somos libertos, nós vamos nos sentir libertos. Então, o mundo ele tá aí com vários tipos de liberdade, né? Liberdade de expressão, liberdade de cultuar, liberdade de amar, né? De agir, de falar. Então, e é engraçado porque quando a gente olha para o mundo, a gente acha que eles são presos, e quando o mundo olha para a gente, eles acham que nós somos presos. E é exatamente esse limite, né, que quem delimita é por quem somos guiados. Se nós formos guiados pelas obras da carne, então nós olhamos para o mundo e veremos, né, que eles são livres. Se nós formos guiados pelos frutos do Espírito, então perceberemos que quem somos nós, né? Então, teremos muito cuidado, né, agora com as ideologias, né? Então, o mundo está pipocando de ideologias, né? Só que é importante nós entendermos que as ideologias do mundo são criadas pelo homem. Então, cuidado com as ideologias. Deus, ele nos apresenta princípios eternos. A palavra de Deus, ela é clara em toda a nossa conduta. Então, quando nós nos depararmos com ideologias, claro que tem alguns pontos, né, que nós concordamos, tem alguns que nós discordamos totalmente, mas tenhamos cuidado com as ideologias, porque são elas que estão guiando o mundo hoje. As ideologias criadas pelo homem. E quando a gente olha para muitas ideologias e muitas pessoas, a verdade que muitas pessoas transmitem, né? Hoje nós temos um mundo guiado pelos influencers, por influência. Hoje, influência é tudo, né? A gente tem aí uma gama de pessoas chamadas influencers que permeiam uma sociedade, né? E isso é porque as pessoas elas estão sendo facilmente influenciadas, né? E a nossa sociedade atual ela é muito facilmente influenciada, ela se dispersa muito rápido, ela tem muitas ideias, né? E nós estamos sufocados de ideologias.
mas que nós tenhamos a mente focada em Deus, porque muitas ideologias são prisões e a gente nem percebe, sabe? Tem um versículo em Gálatas 1, de 9 a 12. Eu vou ler aqui. Gálatas 1, de 9 a 12. Como já dissemos, agora repito. Se alguém lhes anunciar um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não o recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Pelo contrário, eu recebi de Jesus Cristo, por revelação. Vamos frisar essa parte. O evangelho anunciado, por mim anunciado, não é de origem humana. Porque é verdadeiro. Porque as ideologias humanas, elas não transmitem, tantas vezes, a verdade de Deus. Então, é muito perigoso todas essas ideologias, né? Porque nós não sabemos as intenções por trás delas, né? Porque ela vem do coração do homem, muitas vezes. Então, tenhamos cuidado com as ideologias, porque elas, de certa forma, são prisões e muitas vezes ultrapassam aqueles limites que separam a liberdade da libertinagem. Como a gente disse lá no começo, a libertinagem nada mais é do que a extrapolação da liberdade, o mau uso da liberdade, quando você utiliza da sua liberdade de uma forma ruim, de uma forma que você desrespeite o outro, de uma forma que você desrespeite a si mesmo, né? A libertinagem, ela também, você faz mal tanto a você quanto ao próximo, né? As atitudes libertinas têm consequências que se pulverizam ao seu redor. Então, tenhamos cuidado com essas ideologias, tá? E alguém quer falar alguma coisa? Alguém tem alguma opinião sobre essa questão das ideologias, que é muito falado na nossa sociedade? Ô, Lili, só para corroborar, é interessante que as ideologias elas não são de hoje, né? Elas vêm se modificando ao longo das eras, ao longo das épocas. A gente vai para Roma, a gente vê ideologias romanas terríveis, a gente vai para os assírios, a gente vê ideologias também terríveis, e isso ao longo dos anos acaba tendo e vindo para nós como cultura, aquilo que a gente vive, aquilo que a gente aprende, aquilo que a gente convive no dia a dia, e isso é cada vez mais forte dentro de mim. Você citou algo muito interessante, que desde o começo eu estou percebendo, é ter essa percepção de quem nós somos, né? Quem eu sou para Deus, o que eu quero em Deus e o que Deus quer de mim. Os princípios, eles se opõem. Quando nós conhecemos os princípios de Deus, nós percebemos e entendemos que eles se opõem a essas ideologias. E a gente, quando a gente opta pelos princípios de Deus, a gente abre mão desses questionamentos do que são certo e errado. Outro dia eu citei sobre isso, não questionamentos, vou colocar dessa forma, mais rasos, porque você matar, você sabe que é errado. Você roubar, você sabe que é errado, né? Você subtrair algo de alguém, você sabe que é errado. Isso é muito explícito, mas essas ideologias, elas vão mais a fundo. Elas vão no caráter do homem, elas vão no caráter do ser humano. E aí, dentro desse contexto, o ser humano ele sempre tem essa opção do certo e o errado. Mas os princípios de Deus, eles nos trazem a terceira opção, que é Deus,
que é aquilo que aqueles que não têm essa visão não conseguem perceber. E como a gente entende e compreende os princípios de Deus? É na palavra. Tudo vem pela palavra. E aí, quando a gente entende a palavra e dentro da palavra esses princípios, e isso é lindo, quando a gente compreende, lê, entende e come isso para a nossa vida, isso é maravilhoso. E aí essas ideologias que para o mundo, como você diz, e para aqueles que não têm essa visão, são tão importantes em debates, que isso está em voga o tempo todo, para a gente é inócuo, é sem efeito, porque nós não seguimos as ideologias, nós seguimos os princípios. E os princípios estão em nós, e são fortes em nós. Então, fugimos desse tipo de debate. Fugimos desse tipo de questionamento. Não nos importa, não que não nos importa, como direcionamento de vida. Nos importa de vidas, né? Mas como direcionamento e norte, não, porque nós temos os princípios. E os princípios nos não precisamos, dentro dos princípios, ter esse julgamento de certo e errado. O que eu preciso entender é o que Jesus Cristo pensa a respeito disso. E eu me sigo pelo que o princípio pauta. E o que o princípio pauta é o que Jesus Cristo pensa sobre isso. Então, esse questionamento, né, a nível de discussão de certo e errado, ele não serve mais para mim, porque os princípios estão em mim. E realmente eles são eternos. Mas tudo isso, mais lindo ainda, depende de quem? Do observador, daquele que está observando. E como eu observo isso? Se eu observo a partir da visão do mundo, eu vou ter uma observação. Mas se eu observo a partir da ótica de Deus, eu vou ter outra observação. Lindo isso, é muito maravilhoso. Mas a palavra, se tiver a palavra, tem os princípios. E se tiver o princípio, a gente é norteado por ele. Obrigado. E trabalhando do cara que não achando que elas estavam. Terezinha, você pode fechar o teu áudio, por favor? Ok. Obrigado. Obrigada. Alguém quer falar mais um pouco sobre ideologias? Tem uma opinião? Lili e colegas, alunos, no início já foi destacado a respeito, um pouco indiretamente, mas a respeito disso, da situação que o Brasil vive, a Mônica levantou, também a Wanda falou sobre liberdade, o conceito que ela falou foi sobre o pássaro. É um pássaro que voa, que eu acho que o maior símbolo de liberdade, assim, humanamente falando ou fisicamente falando. E a gente, mesmo diante dessas situações, nós precisamos considerar algumas coisas e compreender e crescer no entendimento. E eu começo pelo pássaro. O pássaro, que é o símbolo da liberdade, ele tem uma liberdade também que deve ser usada com sabedoria. Tudo tem que ser. Eu já assisti pássaro num calor intenso voar e se chocar contra a parede. Essa semana que passou, uma senhora me mostrou a casa dela, dizendo que foi um morcego que bateu na parede. Disse, não é morcego, o morcego não bate, o morcego voa por radar. Ela nem sabia disso. Mas foi um pássaro que bateu, se chocou e morreu. Ou seja, ele, com toda a liberdade, ele tem que cumprir alguns princípios, alguma regra, senão ele se quebra. Outra coisa é o pássaro com a liberdade para voar, tem que cuidar e se preocupar muito com os predadores. Ele não pode voar para todo lugar, a todo momento, em qualquer ambiente. Ele tem que ter cuidado. A águia é um pássaro poderosíssimo, mas se ela bobear, o jacaré pega ela. A onça pega. Mas, normalmente, ela está muito atenta. E, quando ela voa para pegar um animal, ela já ouviu de longe, ela vai num voo certeiro e pega e leva um bezerrinho para o ar, para as alturas. Um bezerrinho pequenininho, águia enorme, consegue fazer isso. Cabrito, coitado do bicho, depois que ele se viu nessa situação, ele não tem mais o que fazer, porque se ela soltar, ele morre. Se não soltar, ele morre. Então, não tem jeito, né?
E com relação a ideologias e o que está acontecendo no Brasil... Oi? O pássaro também tem que se preocupar com as condições climáticas. Tem. Ele tem liberdade, mas ele tem que beber água, ele tem que comer. E quando ele vai comer, ele tem que cuidar dos predadores. A liberdade ela é totalmente ligada a até onde vai o meu espaço e o espaço do outro. Eu tenho liberdade para chegar ali e empurrar uma pessoa? Eu não tenho. Nem um cachorro tem, porque se o cachorro empurrar o outro parte para cima dele. Então, tudo é assim, não existe. Um jogador de futebol, Neymar, arquibilionário que ganha não sei quanto por minuto, ele não tem a liberdade que pensam que ele tem. Se pegar ele numa festa à noite, ele está frito. Se pegar ele bebendo na rua, ele está frito. Ele não pode tomar remédio de farmácia se ele passar mal, ele tem que ligar para o médico tem que autorizar. Quando ele está jogando, ele não pode fazer nada, ele não pode sair, vou sair agora, não quero mais não. Ele não tem essa liberdade. Então, nós temos que pensar que liberdade, ela obviamente esbarra em normas, esbarra na liberdade do outro, esbarra na física, esbarra em muitas coisas. Agora, com relação ao que acontece no Brasil, e que agora, dia 7 de setembro, existe uma possibilidade de uma mega manifestação, é que muitas das liberdades estão sendo afrontadas e por autoridades. A verdade é essa. Independentemente de ideologia, do que se pensa, hoje está se aplicando contra conservadores. Amanhã vão se aplicar, ou os conservadores mesmo vão aplicar contra os que não são conservadores. Esses são princípios que não podem ser violados ou violentados, e estão sendo a começar pelo Supremo Tribunal Federal. Olha só, o conceito de liberdade, você encontra em conceitos pela internet, é o seguinte: liberdade de expressão está ligada ao direito de manifestação de pensamentos, possibilidade do indivíduo emitir suas opiniões, não diz quais são as opiniões, quaisquer opiniões. Eu posso ter a opinião de querer que o Supremo seja fechado, ou eu posso achar isso um ato absurdo. São dois pontos antagônicos. É direito de qualquer pessoa pensar. Uma coisa é pensar e divulgar, outra coisa é ir lá e fechar. Eu estou falando de pensamento. Emitir suas opiniões e ideias ou expressar atividades intelectuais, artísticas, científicas e de comunicação sem interferência ou eventual retaliação do governo. É isso que diz. Ora, mas existe limite à liberdade de expressão. Não. Os limites são os legais. Por exemplo, alguém disse que vai dar um tiro de fuzil nas costas de um ministro. Tem acusação parecida com essa, tá? Tem ameaça parecida com isso. Isso aí, a liberdade de expressão? Mas essa liberdade de expressão encontra apoio na legislação? Não. Então, o que se faz? Aplica-se a lei a quem falou isso. E o que é isso? Isso é crime de ameaça. Crime de ameaça não pode ser alvo de inquérito do Supremo. Isso tem que ser encaminhado para as instâncias corretas e vai ser analisado e aí sim punido com as penas da lei. A verdade, sabe o que é? É que o Supremo se deparou contra si com crimes dessa natureza e quando era para aplicar nos outros, ele não se incomodou, mas quando foi para aplicar a seu favor, ele percebeu que as penas eram irrisórias. Aí ele disse, não, essas penas não servem, não, a gente quer uma coisa muito maior, e inventaram um monte de coisa. Esse crime de ameaça, ele está previsto no Código Penal, artigo 147, e ele prevê pena de um mês a 6 meses de detenção. 1 mês a 6 meses. Ou seja, é uma pena de ave. Detenção não pode prender. Ele não começa preso, ele vai ser cumprir isso solto. Abaixo de 3 anos é solto. Então, você vê, eles dizem, não, isso não presta. Ou seja, a lei não presta para a sociedade, mas ela continua valendo muitos anos, milhares, centenas de anos. Mas quando atingiu a eles criaram um artifício, isso é desonesto. E existem os outros crimes, calúnia, injúria e difamação, artigo 138 do Código Penal.
pena de 6 meses a 2 anos. É mais grave que de ameaça. Então, está tudo errado. Está tudo errado. E também é de detenção, não é de reclusão. Agora, você vê, o Supremo Tribunal Federal criou 2 figuras chamadas monstruosas do direito. Coisas assim que qualquer estudante diz, eles são loucos. A primeira delas, a respeito da sede do Tribunal do Supremo. Os crimes cometidos dentro do Supremo, ali dentro, físico, entrou no Supremo. Eu entrei lá, cometi um crime, aí sim, quem vai julgar, processar é o Supremo. Se é fora do Supremo, ali pertinho, não é o Supremo mais. Eles criaram a seguinte figura: qualquer delito que eles acham que é delito, calúnia, difamação, ameaça, feita lá no canto do Amazonas, ou lá no ponto do Rio Grande do Sul, é dentro do Supremo Tribunal Federal, porque a rede de computadores chega lá. Isso é monstro. Os caras, eles criaram essa figura. Isso é uma figura vergonhosa, vexatória. Não pode criar harmonia na sociedade. Só vai bagunçar com a sociedade. Tem suas consequências. É o que está havendo. A segunda coisa que eles criaram, absurda, o flagrante eterno. Se eles acharem que o que eu estou falando aqui é crime, daqui a 100 anos, se eles pegarem isso e eu estiver vivo, eles querem me punir. É absurdo, isso é ferir o direito, é ferir os princípios, é ferir uma sociedade inteira, é ferir a soberania de um país, de uma nação, de um povo. Então, eles criaram esse ambiente. Por outro lado, nós temos um presidente da República que não tem papa na língua, que fala o que quer, que é totalmente diferente de tudo que a gente viu e soube na história mundial, totalmente diferente, e que cria também muitos pontos de atritos e de ódio, e aí fica o ódio de todos os lados. Um manipula de um lado, o outro agride de outro, e o outro agride. Eles também agrediram, o Supremo, ministros que já saíram, agrediram demais. Então, é uma provocação generalizada que não tem nada a ver com liberdade e respeito à própria Constituição. A Constituição tem sido rasgada em muitos pontos, que não temos tempo para ver isso aqui, mas que você diz, espera aí, você, por exemplo, já conheceu alguém chegar numa lanchonete e falar assim, eu quero um copo de café com leite sem café. Absurda a ideia, né? Me dá um copo de café com leite, mas sem café. Você está louco, rapaz? É exatamente isso que eles fazem e eles já fizeram com artigos da Constituição. A Constituição disse isso com isso e eles aplicaram isso sem isso, porque eles manipulam a bel prazer. Ah, não, eles têm poder para fazer isso. Não, eles têm poder para interpretar, não para destruir. E outra coisa, eles fazem isso e parece que está tudo certo, que não acontece nada. Acontece sim, vai enchendo como se fosse um balão de gás, a sociedade vai enchendo, vai vendo, aí o tempo vai passando, os meses vão passando, os anos vão passando, aquilo pode explodir. E quando vem um presidente dessa maneira que enfrenta, aí acontece isso que nós estamos vendo, porque há de respeito de todos os lados e a sociedade fica no meio. Nós somos sociedade e nós não sabemos. Eu não tenho liberdade, se eu pregar dizendo que homossexualismo agride a Deus, eles querem me prender agora. Não posso falar mais isso. E eu falo desobedecendo, porque eles criaram uma figura absurda ao Supremo de comparar o que eles chamam de como é que se diz? Homofobia a crime de racismo. Como se homossexualismo fosse uma raça. Eu sou extremamente contrário às paradas do orgulho gay. Eu acho que não há orgulho nenhum em ser gay. Eu não estou dizendo que eles não possam fazer manifestações em defesa dos direitos dos homossexuais. Não é isso que eu estou dizendo. Mas do orgulho, não vem com essa conversa com orgulho. Quem tem orgulho de ser gay? A parada não é de gay, a parada é do orgulho. Olha só, é muito pior do que se imagina. É parada do orgulho gay.
Não, orgulho não. O cara pode ser gay, pode ser meu amigo. Eu tenho amigos gays, mas eles não têm orgulho de ser gay. Eles não têm orgulho de ser gay. Não tem. O Clodovil disse que não tinha nenhum orgulho de ser gay. Se ele pudesse, não seria. Então, liberdade de expressão é real. Nos Estados Unidos, aí vamos para um país top, você pode falar o que você quiser. Você pode falar o que você quiser. Pode falar o que quiser. Você tem liberdade. Lá na Inglaterra, você também tem liberdade. Não existe isso. Agora, essas big techs, que são esses donos pequenos, Zuckerman e outros, pequeníssimo grupo, estão dominando, derrubando contas de pessoas que falam que eles não querem, o que eles dizem que é correto. Essas agências de checagem muito mentirosas, políticas compradas. Então, nós estamos num mundo totalmente dominado pela mentira e que querem nos impor um lado da mentira. E nós devemos cultivar sempre o direito da liberdade, porque quando há liberdade, uma mentira pode vir, mas a liberdade a contradiz. E nós seguiremos respeitando um ao outro. Desculpe aí pelo tempo, foi grande, eu sei que você vai acabar antes, né? Tudo bem, pastor. Muito obrigada pela sua posição, pastor. E diante de tudo que o pastor disse para a gente sobre posicionamentos, sobre pensamentos, opiniões de homens, né? O STF faz uma coisa, pensa uma coisa, o presidente pensa outra, e temos assim várias opiniões, temos esquerda, temos direita, temos pessoas de centro, temos diversos posicionamentos diferentes, posições, percepções diferentes. Porém, vou voltar a Gálatas, que eu acho interessante. Eu acho interessante como foi enfatizado, né? Eu acho muito. Hoje, quando eu olho para esse versículo, eu penso quão necessário foi esse posicionamento, como é necessária essa parte, que é: irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. É importantíssimo isso. Não ser de origem humana. Porque se nós pensarmos em... Dirley, você pode fechar seu áudio, por favor? Obrigado. Obrigada. É importantíssimo, porque quando aqui frisa, quando a palavra de Deus frisa que não é de origem humana, a gente já percebe que foi revelação de Jesus Cristo. A gente já percebe que desvincula-se da mentira, desvincula-se das fake news, desvincula-se de tudo que é obras da carne, desvincula-se de opiniões do ser humano, né? Então, é importantíssimo esse não é de origem humana, porque as ideologias que permeiam a nossa sociedade hoje são de origem humana. É por isso que está essa confusão. Essa confusão vem disso, porque como um tem opinião, o outro tem opinião, o outro tem opinião, cada um faz o que quer. Uma sociedade não pode viver assim, mas nós temos, além dos princípios morais básicos, né, como não matar, não roubar, respeitar o próximo, né, que são os princípios básicos que todo mundo deveria seguir, todo mundo concorda, nós e o mundo, né? Além deles, temos os princípios eternos, como o Clóvis falou, né? Então, são esses princípios que nos guiam, e muitas vezes esses princípios são contrários e até mesmo conflitam com os princípios do mundo. E se o mundo seguisse esses princípios eternos, não estaria dessa forma. Porque se o mundo conhecesse, como fala, conhecereis a verdade nos libertará. Eles vivem numa prisão porque eles não conhecem a verdade. Essa confusão toda é porque eles não vivem de acordo com a verdade. Então, achei muito importante tudo que o pastor falou, justamente para mostrar, olha essa confusão com que o nosso mundo está, né? Então, temos que ter na nossa cabeça que muito cuidado quando nós escolhemos, para onde nós escolhemos, quem nós escolhemos seguir,
ideologias, quais ideias, né, estejam pautados sempre na palavra, estejam pautados sempre nos princípios eternos, porque eles são corretos. O que um fala, o que o outro fala, o que o outro fala, também cuidado. Porque as ideologias são de origem humana, diferentemente da palavra de Deus, que foi dada por revelação de Jesus Cristo. E em 1 Pedro 2,15, de 15 a 17, diz assim: pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Tratem a todos com o devido respeito. Amem os irmãos. Temam a Deus e honrem ao rei. Para mim, esse versículo de 1 Pedro resume tudo. Use sabiamente, com a sabedoria que Deus te dá, use sabiamente a sua liberdade. Porque a partir do momento em que você faz o mau uso dessa liberdade, você não está mais exercendo a liberdade. Você ultrapassou o limite e chegou na libertinagem, que é o oposto da liberdade. Sendo assim, é sinônimo de escravidão. Essa lógica, esse raciocínio lógico que a gente acaba chegando. Praticando o bem, ou seja, praticando a verdade de Deus, vocês silenciam a ignorância dos insensatos. Então, quando nós temos em nós a verdade, quando nós vivemos como servos de Deus, né, que vivam como servos de Deus, vivam como pessoas livres, nós silenciamos os insensatos. Fechem os ouvidos para muitas coisas que o mundo nos diz, né? Nós vivemos a verdade de Deus, então os nossos olhos, a nossa percepção, como o Clóvis falou, está voltada para o alto, né? Olhe para o alto, não olhe para cá, olhe para o alto. E Deus, ele nos dá a sabedoria e nos dá o entendimento, e se você se deparar com determinada ideia, né, determinada ideologia, né? Enfim, com determinada ideia, que você não saber como se posicionar, pede a Deus, peça a Deus a sabedoria, porque Ele te dá. Se você não sabe como se posicionar diante de determinada questão, pede a Deus que Ele te esclareça, né? Não vamos dar um Google e perguntar qual é a minha opinião. Não, peça a Deus para que Deus ele te dê o entendimento, para que você continue seguindo os princípios eternos, né? Lilia? Bom, sim, pode falar. Oi. Olha aqui, a gente sabe que, né, e você falou isso muito bem, um dos assuntos mais falados no Novo Testamento é sobre a libertinagem. E é uma das marcas da sociedade moderna isso. E não é novidade, porque Jesus ele já havia falado que isso faria parte do fim dos tempos. Ele, inclusive, nos alerta para que a gente tenha cuidado para que os nossos corações não fiquem sobrecarregados de libertinagem, bebedeira, ansiedade, porque faria parte do fim dos tempos. E libertinagem é para aquelas pessoas que têm pecado de estimação, sabe? Para satisfazer sua própria carne, seus desejos, e que não está preocupado com os princípios de Deus. Tem uma passagem em Judas que diz que, por certos homens cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Aí está falando da igreja. Estes caras são ímpios e transformam a graça de nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único e soberano Senhor. Então, a gente, quando pensa em libertinagem, a gente olha para a sociedade e vê que é tudo normal. Está tudo certo. Eles entendem que isso é o correto. Agora, a gente tem que olhar para dentro de nós, né, e saber diferenciar a nossa vida, a minha vida, com o cara que está do meu lado e que compartilha da mesma fé que eu, para saber se ele se enquadra nessa passagem
dos dissimulados, né, que substituem a graça do nosso Deus pela libertinagem. E, para finalizar, uma coisa que é importante, porque às vezes a gente, apesar de olhar para a sociedade, né, e ver que a sociedade está desenfreada nessa questão da libertinagem, a gente precisa estar atento, porque o próprio apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, ele disciplina e repreende, né, a igreja, porque houve um caso de adultério em que o filho teve relações com a mulher do seu pai. E ele mesmo, né, o próprio apóstolo Paulo, depois ele fala que na cidade de Coríntios, que era uma cidade completamente libertina, né, com luxúria, pornografia, não se viu isso, mas se viu dentro da igreja. Então, a importância, não que não vá acontecer, mas como eu li em Judas 1:4, que vão ter pessoas infiltradas dentro das igrejas, dentro do nosso meio, do nosso lado, e que, na verdade, são ímpios e aproveitam a sua origem, o seu desejo, seus pecados de estimação para confundir quem está não só dentro, mas também do lado de fora. Gente, eu falei no início que a Lili precisava encerrar cedo, porque ela tem que estar 10 horas na igreja para o ensaio do MCL. Aí, Lili, fica com você aí essa parte, tá? Para encerrar com... Obrigada. Irmãos, então, vou ler novamente essa passagem bem pequenininha, que é: tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Então, que durante essa semana nós estejamos refletindo sobre como estamos utilizando a nossa liberdade, né? Que a gente não confunda, né, a liberdade que temos e não a entregue ao mundo, né? A gente faça sabiamente as nossas escolhas e que nós tenhamos em mente quem nos guia, se são as obras na carne ou se são os frutos do Espírito. Quem nós somos, nós temos que entender que somos guiados pelo Espírito, né? E que através dele iremos frutificar. Então, que nós tenhamos os nossos pensamentos voltados para o alto, né? Entreguemos a nossa vida, as nossas vontades, né, nas mãos do Senhor, na vontade de Deus, porque acreditamos que Ele tudo sabe, que Ele é o Rei das nossas vidas. Então, como eu disse, quando nós temos, e tudo questão de identidade, quando nós conhecemos a nossa identidade em Deus e sabemos quem Deus é para nós podemos entender que a vontade dele é soberana, né? Porque Deus nos ama, nos liberta, nós não estamos mais sobre o jugo da escravidão. Então, que nós possamos ser norteados pelo Espírito essa semana. Clóvis, você pode orar para a gente finalizar? Por favor. O pastor vai tirar o print? O pastor vai tirar o print? Já tirou. Não, eu tirei, mas sem as pessoas aparecerem. Agora eu vou dar oportunidade no meio. As pessoas que quiserem surgir. Por exemplo, a gente soube que o Ronaldo era o radar só agora. Só agora. Sim. É mesmo. Está vendo o radar, mas não sabe quem é. Não sabe nem se é alguém do Supremo que está aqui. Lilia, antes da oração, só deixa eu colocar uma coisa assim, né? Claro. Princípios te geram preconceitos, tá? E o grande senão, e aí pela ignorância nossa, nós unificamos a palavra preconceito, né? Ficou preconceito, né? E o preconceito sempre foi opiniões formadas com relação a tais assuntos, né? Então, é só para concluir isso, porque eu tenho preconceitos, né? Através dos princípios que foram estabelecidos. Então, eu acho que um dos grandes senões dentro de tudo que como a Mônica colocou inicialmente a questão hoje do país, eu tenho um preconceito com relação à formação da família. Então, a família, para mim, é um todo, né? E a sociedade quer destruir este
conceito através de preconceito, nos caracterizando como sendo os radicais. E é completamente distinto uma relação à outra. Amém. O Clóvis, você vai olhar para a gente? Acho que o pastor falou alguma coisa, mas está mutado. Oi, obrigado, Clóvis. Leitura labial. Eu vou fazer o print agora, então, quem quiser surgir aí. Eu quero aqui aparecer no print, que eu vim trazer a palavra aqui em Vargem Grande, pastor. E eu estou do lado de uma pessoa que é bem especial para mim. Apresenta ela. Ah, ela está aqui, Expedita. Ela está aqui do meu lado. Ó. Dona Estelita. Expedita. Expedita. Prazer, Expedita. Minha irmã Expedita, que Deus te abençoe. É um prazer muito grande tê-la aqui conosco. Amém. Volte sempre. Quer dizer que está longe, né? Está em Vargem Grande. Sim. Está perto, pastor. Tomara que é longe. Eu ia falar longe. Longe em relação a nós, né? Perto para eles, É isso aí. Pode vir um dia aqui em casa, pastor. Vai ser um prazer, vai ser um prazer, se Deus quiser. Obrigada. Amém. Então, vamos fazer a foto. Olha lá, o radar apareceu. O radar estava com Covid, está saindo de Covid, graças a Deus, estou muito bem, né? A Cíntia também. Então, vamos lá, vamos à foto, hein? Bom, já fiz. Amém. A gente já está aparecendo lá. Já está feito. Posso orar, Lili? Pode, faz sim. Amém. Paizinho querido, nós te agradecemos mais uma vez por esse dia maravilhoso que o Senhor nos concede, mais uma vez pela vida maravilhosa que temos, que podemos desfrutar, e por esses assuntos, por essas conversas, por essa aula divina, Senhor Deus. Quem dera que tantas pessoas pudessem ter debates, aulas como essas. O entendimento seria muito melhor, a sociedade seria muito melhor, o entendimento, o convívio das pessoas seria muito melhor. Pai, nós te agradecemos porque um dia fomos iluminados pelo Teu Santo Espírito, e sendo iluminados pelo Teu Santo Espírito, temos a mente de Cristo, e essa mente é que nos permeia e que nos dá o norte da nossa vida todos os dias. Eu te agradeço por cada irmão, por cada família aqui representada. Te agradeço pelo pastor, que é o nosso líder, que tem nos guiado, Senhor Deus, nessa vida, e tem nos ensinado aquilo que é espiritual, os ensinamentos de Cristo. E muito obrigado pela Lili, pela sua vida, pela sua instrumentalidade, pela sua família. Quão bom é ver, Senhor, e sentir que os jovens têm esperança e que os jovens têm um valor especial. Muito obrigado. Muito obrigado pelos convidados, Senhor Deus, que esse domingo seja domingo de alegria, e que não só o domingo, que a semana seja semana de alegria, e que não só a semana, o mês, os anos, a vida seja a vida de alegria, meu Pai. Muito obrigado por tudo. E nos prepara logo mais, Senhor Deus, durante o dia, para o culto que vamos prestar ao Senhor. Sejamos nós que estejamos lá fisicamente e aqueles que estiverem virtualmente também. Amém. Nós te agradecemos por tudo mais uma vez nesse dia. Em o nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Então, a todos lembrarem de fazerem as inscrições, né? Quem não fez ainda, a inscrição, e lembrar de convidar pessoas queridas e as pessoas também não queridas, porque é para os pecadores, quem está fora, né? Quem está no pecado, chamar para ouvir a palavra que traz vida. Tá bom? Amém, irmãos. Amém. Que possamos essa semana e sempre viver a liberdade em Deus, porque Ele nos libertou, então somos pessoas livres nele, tá bom? Amém. Amém. Parabéns para você, viu, Lili? Obrigada. Tchau, tchau, Rose. Tchau, tchau. Tchau. Bom dia.